Já estamos gravando, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui, eu gosto de abrir dessa forma aqui. Tá bom assim. Ah, compartilhando aqui logo a tela para vocês, curso de Excel. Então, só para deixar claro, né? Estamos entrando agora na terceira semana. Essa semana será uma semana com 2 aulas, o que acontecerá normalmente assim, né? Então, as 2 primeiras semanas só tiveram uma aula, dia 9, dia 16, mas teremos hoje dia 21. Eu vou adicionar depois aqui, tá? Então, só revisando o que a gente teve para a primeira semana, que vocês têm que fazer: atividade 1 e atividade 2. Estou vendo que algumas pessoas fizeram. Vocês vão ter cerca de 10 atividades, tá, pessoal? E a ideia é que vocês façam conforme está no vídeo. Eu tenho uma forma de avaliar isso. Do mesmo jeito que a IA ajuda os alunos, ajuda também os professores, tá? Então, siga o passo a passo aqui. Não tentem fazer algo diferente achando, ele fez algo, vou considerar. Não vai ser considerado, porque vai ser reconhecido como diferente do que foi pedido, beleza? Então, tentem ao máximo fazer conforme o passo a passo, né? Atividades 4, 5, 6, 7, por exemplo, aqui desse vídeo, e assim por diante. Nessa semana eu vou colocar aqui banco de exercícios. Tá, depois eu vejo isso. Eu vou colocar aqui mais uma atividade 4. Provavelmente na aula que vem a atividade 5. Normalmente eu boto com 10 dias para frente, né? Eu coloquei essa atividade nova aqui para quem faltou a semana 2, tá? Quem tiver faltado a semana 2 precisa fazer essa reposição. Vamos dizer o seguinte: para quem faltou essas 2 aulas, tá? Editar, vou até colocar aqui: para quem faltou a aula síncrona da semana 01 e 02, beleza? Se você tiver vindo para pelo menos uma das 2, não precisa. Se eu faltei as 2, se essa é a sua primeira aula, você precisa fazer essa atividade opcional, além das atividades normais. Beleza? Então deixa eu só parar aqui essa tela. De vocês aí retornos, tá? Pra gente saber como é que vocês estão. Na aula de hoje a gente vai trazer o uso de mais algumas funções em Excel, porque essas primeiras atividades, até a atividade 4, atividade 2, por exemplo, é a planilha 1, 2 e 3, atividade 3 é a 4, 5, 6, 7, e a outra é 8, 9 e 10. A atividade 2, 3 e 4 ela é muito relacionada a fórmulas, né? Ao uso de fórmulas de maneira geral. Então eu uso várias fórmulas nessas atividades. Elas são 10 planilhas pequenas, digamos assim, que estão divididas nessas 3 atividades. A atividade 1 é mais de recursos, né? A atividade 5 também é mais de recursos, tem algumas fórmulas também. Mas a partir da 6 já começa com atividades e planilhas de tabelas dinâmicas, né? Então, hoje a gente já comentou algumas fórmulas, a gente vai comentar novas fórmulas, tá? Na aula de hoje. Eu vou abrir novamente aqui o Excel mais antigo que eu tenho. Esse aqui. Eu tenho o Excel 365 também. Já falei dessa entrada, né? Na aula passada. Foi algo que até atrasou um pouco
a aula, porque na aula passada ficou faltando eu concluir ela, na verdade, por causa que eu terminei dando outros assuntos. Mas o que faltou da aula passada eu vou falar hoje aqui. É mais algumas fórmulas e vale a pena vocês tirarem as dúvidas, né? Eu vou pegar um conteúdo que eu tenho aqui, que é semelhante ao que a gente viu na aula passada. Tá, deixa eu ver essa tabelinha de dados aqui. Só para facilitar. Aí vocês, até para vocês verem, né? Quando os dados estão assim, eu posso dar 2 cliques para ajustar aqui, 2 cliques. Lembrando que esse curso não vai focar tanto nessas questões de usar, né, o Excel. Ah, eu dou 2 cliques para... Isso é besteirinha, né? O foco aqui é analisar dados. Então, por exemplo, aqui está 12.9. Ah, beleza. Se eu arrastar um pouquinho, eu posso ser que esteja escondendo. Aqui eu olho para dentro do conteúdo e vejo o conteúdo que tem lá, né? De fato, 12.9. Se eu puxar aqui, não dá. Aí eu... Ah, tem 13 aqui não, porque ele arredondou, né? Óbvio que se eu posso colocar isso aqui com 2 casas decimais, né? Eu seleciono tudo, né? Clique em 1, Shift, seleciono tudo. Aproveite essas primeiras aulas, principalmente até a terça que vem, né? Aula de hoje, aula de quinta e aula de terça. Até a terça que vem, para tirar essas dúvidas básicas, tá? De uso básico aqui das ferramentas do Excel. Ó, posso diminuir e aumentar a carga horária. Desculpa, as barras aqui. Deixa eu só... Quem falou? Estranho. Então eu vou só colocar aqui um nomezinho, produto. Chamar isso aqui de categoria. Chamar isso aqui de quantidade. É só para utilizar as fórmulas, tá, gente? Isso aqui não é uma planilha de uso mesmo, né? Isso aqui é uma planilha mais didática, só para vocês entenderem a fórmula. Então, algumas fórmulas que eu queria trazer hoje, uma delas é essa daqui, ó. É a fórmula conta e valores. E a conta e número. Então, quando eu quero... Boa noite, João. Quando eu quero saber o que uma fórmula faz, eu já mostrei isso para vocês, né? Ah, eu quero... Geralmente, tudo que eu quero fazer, básico, o Excel ele vai ter uma fórmula para isso, né? Eu quero contar quantos produtos eu tenho, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui na coluna E, por exemplo, ou aqui abaixo, né? Quantidade de produtos. Fácil, é obviamente, eu olho aqui, né? Vou marcar esse cara aqui com um negrito sublinhado, só para... Obviamente eu olho tem 5, mas não é isso que a gente quer, né? A gente não vai pensar dessa forma. Você vai pensar que sua planilha tem 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 linhas, né? Por que não? Dependendo do que você esteja trabalhando. Então eu tenho algumas formas de contagem. Então, se eu não lembro, se eu estou esquecido, galera, é Google e ChatGPT. Então, como contar a quantidade de valores no Excel? Ele vai me dar alguma resposta. Ah, tem uma fórmula continua, conte valores. Ah, essa continua e conte valores. Eu vou estudar aqui. Usar conte se, eu vou botar, deixa eu ver aqui. Excel conte ponto num, conte ponto valores, algo desse tipo. Se botar no chat GPT, ele vai já trazer explicativo. Então, ela já me diz aqui, ó, conte.num ou count, alguma coisa do tipo. A função conte.num no Excel conta o número de células que contém valores numéricos em um intervalo especificado. Ou seja, ele diz que tem que ser numérico. Já conte.valores conta o número de células que não estão vazias, independente do tipo de dado, né? Número, texto, data, etc.
Então, para usar continuo, você vai dizer o quê? Um igual continuo e um intervalo. E para usar conta e valores, a mesma coisa. Né? Então, mais detalhes dessa função, você pode entrar aqui no continuo da Microsoft, suporte, conta e valores e assim por diante. E assim você vai se acostumando. Então, você vem aqui, conte.num. Ele já me diz que essa célula calcula o número de células no intervalo. Né? Então, se eu perguntar quanto número tem aqui, eu me dá zero. Não tem nenhum número aqui, né? O que eu quero é quantidade de produtos. Então, o que eu quero não é essa. O que eu quero é o quê? É conte, ponto, quantos valores tem lá. Né? E antes, se eu deixar aqui, ó, calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Então, esse é o intervalo. Desculpa que eu errei aqui. Qual é o intervalo? Esse intervalo. 5. Então, se eu escrever um produto novo aqui, ó, ele não vai alterar. Porque eu fixei de A2 até A6. Essa é uma questão, inclusive, importante a se discutir, né? Porque imagina que tu está calculando essas quantidades. Eu dei um Ctrl X aqui só para vocês saberem. Vou trazer para cá e não vai ter problema. Ó. Não vai ter problema. Quantidade de produtos, 5. Vou deixar assim. Então, por exemplo, aqui está de A2 até A6. Aí o que é que muita gente faz? Ah, Tiago, então bota até A1000, né? Aí tudo bem, porque quando eu tiver um produto novo aqui, ele vai aumentar lá. Bem, pode ser feito isso, né? Mas quando tu tiver 1001 produtos, já vai dar bronca. Então, você pode fazer AA. Se você fizer AA, ele já vai dar 6, porque ele vai considerar produto como um valor, né? E se você botar assim de A2 até A, ele só vai considerar o próprio produto A2. Bem, tem formas melhores de a gente trabalhar para não ter esse problema, tá bom? Mas a princípio eu vou deixar aqui uma técnicazinha, ó, AA, e eu tiro 1, menos 1. Né? Porque eu sei que só vai ser 1. Quando eu boto A até A, ele está considerando toda a coluna A. Então, onde tiver valor, se for 1001, 2001, onde tiver, você vai ser contabilizado. Só que aí vai contar esse. Aí eu normalmente tiro 1, tá? Para esse caso aqui, beleza? Então, o que você colocar de valor aqui, ó, ele vai contabilizar lá. Ó, tá vendo? Ele vai contabilizar. Tirei, volta. Outra coisa que eu tenho, que eu posso saber, quantos números, né? Então, quantidade de produtos, eu poderia perguntar como é que eu conto? Depende, né? Se eu tenho que o produto é algo obrigatório, eu posso usar dessa forma, mas eu poderia querer contar números, né? Então eu uso continuum. O continuum aqui, ó. 5, né? Então vai depender do que você quer fazer, né? Então aqui eu vou usar continuum, mas nesse cara aqui. É a mesma coisa, né? Eu vou botar aqui de C e vou tirar 1. Perceba, aqui tá continúmero. Ah, tá. Aqui não vai ter problema, né? De tirar 1. Porque aqui ele não conta. É outra solução também. Ah, eu quero saber quantos produtos tem, eu vou contar. Se tem o preço, eu conto, né? Se tem a quantidade, que é número, eu conto, porque ele não vai pegar isso. Então essa fórmula aqui está contando quantos números tem na coluna C. Agora, ter cuidado, porque se você colocar aqui algo que não seja número, ele não vai contar, beleza? Então, a prática dessas fórmulas é muito importante, pessoal, para que vocês saibam quando utilizar cada uma delas, tranquilo? Eu vou inserir uma coluna aqui ao lado, ó, preste atenção. Por isso que é importante essa aula online, né? Só você estar aqui com sua carinha aí mostrando, você tem que estar prestando atenção, porque tem muita coisa que eu falo aqui
que eu não sei se eu falei nas aulas gravadas, que vocês precisam assistir, e nem nas aulas de atividades, tá, galera? Então vamos lá. Então, por exemplo, aqui aquela velha, eu já fiz isso aqui duas vezes na aula passada, né? Mas eu vou fazer novamente, só para dar os exemplos. Preço total. Preço total é igual a quem? É igual a isso aqui, vezes isso aqui. Eu vou indo bem rapidinho aqui, vou puxar e tá feito meu preço total. Só que isso aqui não tá formatado legal, então eu clico aqui. Tô indo rápido porque isso já foi falado, beleza? Vou até escrever aqui quantidade de produtos. Ah, beleza, porque isso ficou assim, Tiago, isso está assim. Ó, quando eu clico em um e clico no outro, o que é que eu estou vendo de diferente? Clico nesse, estou vendo que esse está marcado como quebrar texto automaticamente e está centralizado. Esse aqui só está com um bichinho para baixo, né? Ó. Quando eu puxo aqui, eu sei que ele está centralizado, ó, na vertical. Ó. Esse aqui, quando eu puxo, ó, ele não está centralizado, ele está alinhado embaixo, beleza? Só para que vocês saibam onde fazer essas coisinhas de formatação. Eu vou estar sempre que preciso, sempre que acontecer, estar mostrando. Então, depende como eu quero. Se eu quero quebrar texto, se eu quero deixar ele assim. Nesse caso, ele estando ajustadozinho, não precisa eu me preocupar. Beleza? Então, eu calculei. Outra função que a gente já trabalhou, eu já expliquei, é a função média, tá? A função média que eu já calculei, já falei, tudinho. Então imagina aí e a função soma, né? Se eu quiser somar esses valores aqui, preço total, eu tenho também um autossoma. É só eu clicar aqui nele e ele soma esses valores para mim. Beleza? Da mesma forma que eu tenho um autossoma, eu tenho como calcular médias, né? Estou meio que revisando um pouco das coisas que a gente já viu, né, pessoal? Qualquer dúvida, coloca aí no chat e depois eu dou uma olhadinha. Perceba que ainda tem uma diferençazinha aqui, né? Ó. Esse texto está como Times New Roman, esse aqui está calibre, tudo está como Times New Roman. Se tu quiser ter uma certeza, tu pode usar a fonte que tu quiser aqui, né? Mais uma vez, isso aqui é bobagemzinha, né? E o tamanho também 12. Tá, agora eu deixei igual, mas tu poderia muito bem clicar em pincel de formatação e jogar aqui, que ele já copiava a formatação dessa seta, beleza? Então, a função média, muito parecido com a soma, né? Aqui eu estou somando só isso aqui, eu já expliquei a função média na aula passada, expliquei a função soma, falei daquelas médias quebradas, né? Então não vou nem entrar em detalhes aqui, eu vou apenas mostrar para vocês. Mas o que eu quero mostrar também, antes de entrar num assunto novo, deixa eu ver qual outro assunto. Tá. Antes de entrar em outro assunto, é o seguinte. Eu quero saber, ó, aqui é o meu preço unitário, eu tenho 4, custa isso aqui. Se eu quisesse saber, por exemplo, se eu jogasse aqui uma outra coluna, né? E jogasse aqui a data, vou jogar aqui, ó. Inserir. Vamos dizer que isso foi uma venda, né? Data da venda. Vamos falar que fiz algo parecido na aula passada, não foi? Vou dizer que isso aqui aconteceu no mês de janeiro. Vou botar aqui 1º de janeiro. Isso é uma data, está personalizado. Ó. Ele já detectou aqui, se você vir mais formatos de números, você vai ver que está personalizado com esse exemplo. Ó. DD significa dia a dia, se não está conseguindo ver, não tenho como aumentar essa parte. Essa ferramenta aqui que eu estou não consegue. Mas está como? Está DD/MMM. E significa o quê? Que o formato que eu estou botando aqui é dessa forma. Número, primeiro, que é a data, né? E Jan. O mês com três caracteres. Se eu quiser dessa forma, ele vai dizer, ó, né? Personalizado, formatar. Se eu quiser dessa forma.
Se eu quiser data, eu quero assim agora. Como eu quiser, eu tenho. Eu vim personalizado, tem um aqui, que é essa. Foi 1º de janeiro. Veja que quando eu arrastei a data para cá, ele foi trazendo, né, aumentando cada dia. Ó. Então essa é uma forma também de eu, se eu precisar, né, isso é comum que a gente precise, eu quero, em vez de eu estar digitando dia 1, dia 2, foi sequencial. Se eu segurar o Ctrl, ele repete a data. Eu vou deixar que isso foi 1º de janeiro, beleza? Dessa jeito aqui. Então, se eu quiser, ó, dar um Ctrl X e puxar isso para cá, veja que não tem problema. Ele traz a fórmula ajustadazinha, certo? Se eu quiser saber qual foi a minha média de venda em janeiro, por exemplo, a minha média de venda por produto, né? Média de venda. Isso aqui tá feio assim, tá, gente? Não façam isso desse jeito, eu vou até ajeitar. Eu vou botar isso aqui assim. Isso aqui tá feio, eu vou ajeitar de outra forma, já. Vamos lá. Eu faço uma média. O que eu quero calcular? Média de venda por tipo de produto, né? Então, a média daqui até aqui, ó, por cada item que eu vendo, em média, R$32, né? Minhas vendas, em média, R$32. Talvez não faça muito sentido, mas cada item de venda que eu faço é R$32. Eu poderia fazer algo diferente, né? Eu vou copiar isso aqui e vou fazer como se fosse uma outra nota fiscal. Aqui embaixo, né? Vou só mudar esses valores. Copiei e colei, tá? Vou só mudar esses valores. Vou trazer essa soma para cá, ó, Ctrl C, Ctrl V. E vou só mudar. Vou dizer aqui que eu comprei 8 papéis, 3, material aqui foi 3, aqui foi 6 e aqui foi 2. Só para mudar os valores, certo? Foram 2 vendas aqui diferentes, dia 1º de janeiro. Então, se eu quiser saber qual foi a minha média de venda, não por produto, agora no dia 1º de janeiro. Aí como é que eu faço? É a média desse elemento e desse elemento. Tá quebrado aqui, fica mais difícil, né, de eu tirar essa média. Mas não tem problema. Eu posso fazer uma média dessa forma, por quê? Eu seleciono esse, dou um ponto e vírgula e esse. Ele vai tirar a média desses dois números. Aí eu só estou fazendo isso de propósito para vocês entenderem melhor a função soma e a função média. Eu vou abrir aqui um bloco de notas. Mais uma vez vou explicar isso, beleza? Tanto a função soma quanto a função média, elas trabalham. Se eu for somar também isso aqui, o que é que ela acontece aqui? Ela está somando esse e esse. Isso não é um intervalo, isso são parâmetros de intervalos. Na verdade, esse intervalo aqui é uma célula e esse aqui é uma célula, né? Eu poderia, por exemplo, passar aqui, seria a média. Se eu passasse assim, por exemplo, a média não de F7 com F17, mas a média disso aqui, ou seja, de F2 a F6, veja, de F2 até F6, com a média de F12 até F16. Deu 52,79. Veja. Se eu der Ctrl Z aqui, valor totalmente diferente. Por quê? Desculpa, é aqui.
Por quê? Se eu faço isso, ó, F2 até F6, preste atenção, pra vocês entenderem a diferença. F12 até F16, se eu faço isso aqui, veja que o resultado dá totalmente diferente, né? Porque são duas coisas diferentes que eu estou fazendo. Aqui ele está tirando a média desse valor, de F2 até F16, e vai ter um resultado. O resultado vai ser, estou até olhando aqui embaixo, ó, 32,72. Tá? Estou olhando aqui embaixo que ele dá também para mim. Vai ser 32,72 isso aqui. E o resultado de F2 até F16 dá 7286. Se tu for na calculadora aqui e fizer 3272 mais 7286 dá igual a isso aqui. Se eu dividir isso por 2, 52,79, que é o valor que ele dá aqui. Entendeu? Então o que é que está acontecendo aqui? Aqui ele está tirando a média disso aqui, a média disso aqui, e depois o resultado dessa média, ele faz uma média com o resultado dessa média. É uma média de duas médias. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ele está tirando a média de F7. Só, o que é a média de F7? É 163,60. É uma célula só. E a média de F17? É 163, é 364,30. Por isso que ele soma esses dois. Ó, ele soma 163,60 mais 364,30 divide por 2, por isso que dá 26395. Essa segunda forma, dá totalmente diferente, são coisas diferentes, tá? Então, o que você tem que prestar atenção, tem que entender, é que a função média e a função soma, ela recebe vários parâmetros separados por ponto e vírgula. Na soma é a mesma coisa, ela soma o que está aqui e o resultado dessa soma ele soma com o que está aqui. Nesse caso, como são duas células apenas, ele está somando o que está aqui com o que está aqui. Tá? Eu estou reexplicando essa informação. Mas aí, como vocês podem ver, tá feio isso aqui, né? Tá feio. Mas no arquivo Excel, no arquivo de planilha eletrônica, em qualquer planilha eletrônica, você vai ter abas aqui, galera. Cada aba dessa é uma planilha. Planilha 1, planilha 2. Eu já estou com uma zerada aqui. Beleza? Então, eu poderia muito bem trazer essas informações para uma outra planilha. Inclusive, dar nomes aqui, né? Dar dois cliques aqui, por exemplo, e chamar de vendas. Opa! Vendas. Né? E aqui, resumo. Aí são duas planilhas diferentes. Tá bom? Dentro de um arquivo só. Tá? Dentro de um arquivo só. Tudo isso eu falo também nessas aulas, naquelas aulas gravadas lá, tá? Então, uma coisa importante que eu quero que vocês entendam agora é o conceito de tabela. Eu já falei para vocês também, mas vou falar novamente. Então, antes de tudo, eu vou até tirar isso daqui. Vou dar um Ctrl X e vou jogar isso para cá. Ó. Veja o que aconteceu. Quantidade de produtos. Né? Eu vou até deixar antes, só para mostrar uma falhazinha, né? Tô dando Ctrl Z, tá? Se ninguém prestou atenção, aqui aumentou a quantidade de produtos, né? Mas tá dando errado, né? Porque aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5 e aqui tá dando 11. Tudo bem que esse tá dando 10, esse tá dando certo. Nessa situação tá dando certo porque ele tá contando os números. Né? Então, seria até mais correto utilizar isso daqui. Mas, para resolver essa parada, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em outra planilha. Né? Então, vamos puxar isso aqui, dar um Ctrl X, dar um Ctrl V aqui. Vou aumentar, dar um zoom. Veja que o resultado está dando o mesmo. Eu posso dar 2 cliques, posso arrastar isso. Dar uma ajustadazinha aqui, ó, dando 2 cliques e pá. Beleza? Lembrando que essas aulas, essa de hoje, a de quinta, é para explorar mais as questões de fórmulas. Então eu não vou estar preocupado aqui muito com formatação. Aliás, formatação é algo que eu vou preocupar pouco durante todo o curso.
E ainda também não vou estar preocupado muito com a parte de análise de dados, com o propósito maior do curso também, que é saber um pouco de analisar dados, né? Vou estar preocupado mais com como utilizar fórmulas, né? Então, eu vou trazer, principalmente na aula de hoje, de quinta, o máximo de fórmulas básicas que vocês precisam saber. Para alguns até seja até básico isso aqui, porque o cara já sabe mexer com Excel. Perceba de uma coisa, ele continua dando o resultado correto, do jeito que eu queria, a quantidade de produtos está dando 11. Mas eu vou analisar essa fórmula aqui. O que é que essa fórmula aqui agora traz? Veja que antes não tinha isso, né? Estava assim antes. Agora tem isso. Por quê? Porque agora eu estou usando uma fórmula que está se referenciando a outra planilha, a planilha vendas. Né? Então, eu tenho que chamar a planilha vendas, botar uma exclamação e trazer a fórmula. Então, quando eu faço isso, conta e valores vendas AA, ele vai na planilha vendas e conta quantos valores tem a AA. Lembrando que isso vai dar errado, porque é aquilo que eu disse. Vamos dizer que eu resisto cada nota fiscal aqui, babá. Ele vai contar produto, vai dar errado. Contar números nessa, a estratégia de contar números aqui, considerando que toda venda o cara tem que ter pelo menos um número 1 aqui, né? E se o cara botar 0 aqui, não faz muito sentido, né? Mas tem que ter pelo menos um número 1, não faz sentido. Você vai contabilizar corretamente, tá? Só estou mostrando a vocês a exploração do conta e valores e do conta e número, como é diferente. Observe que o conta e número ele também trouxe isso aqui, tá? Poderia também botar com E aqui, tá? Com E. Não teria problema. Por quê? Quem é o E? O E é esse cara aqui. Todo produto tem um preço, né? Ou F, tanto faz. Beleza? Daria certo também. O que eu estou querendo mostrar a vocês é que toda vez que eu tiver numa segunda planilha e quiser me referenciar a outra, eu tenho que chamar, né, referenciar essa planilha aqui, o nome dela. Né? E aí perceba, se eu chamo isso aqui agora, em vez de vendas, eu chamo sei lá, vendas novas, e a gente olhar para cá, não mudou nada. Porque automaticamente, olha o que aconteceu com a fórmula. Vendas novas. Mas quem percebe a diferença? Agora, vendas, o nome da planilha, vendas novas, está entre aspas simples. Mas observe que está a mesma coisa, a exclamação depois, porque isso é uma sintaxe do Excel para você utilizar uma outra planilha. Então, beleza, vendas novas. Mas por que está assim? Porque eu tenho um espaço aqui no meio. Né? Eu tenho um espaço aqui no meio. Se eu chamasse isso aqui, ó, 2 cliques em cima, vendas, underline, novas, viesse para resumo, eu não tenho mais esse problema. Né? Ele chama vendas novas, exclamação. Né? Veja que o Excel muda isso automaticamente para você, caso você mude o número da planilha. Porque imagina isso, tu muda o nome de uma planilha dessa, tu vai ter que mudar todas as fórmulas, né? Então seria preciso. Olha a outra fórmula também. Fica do mesmo jeito, tá? É assim como a média. Agora olha a média, como fica grande, né? Fica uma fórmula grande, né? Deixa eu tirar isso aqui do meio. Ó. Vendas novas, exclamação, F2 até F6. Isso aqui é o parâmetro. Isso é o intervalo de parâmetro. Vendas novas é a planilha. Para separar a planilha do intervalo, a exclamação. E F2 até F6, ponto e vírgula, vendas novas e F12 até F16. Beleza? Então, estou mostrando para vocês aqui também um assunto importantíssimo, vocês precisam saber. Vou renomear isso aqui para deixar tudo minúsculo agora, vendas, né, e deixar aí chamando de vendas. Vendas novas. Tá bom? Beleza? Aí eu quero trazer uma outra informação que eu já fiz. Já fiz algumas coisas como casa decimal. Né? Eu posso formatar um pouco essas planilhas se eu quiser. Uma forma, como eu já ensinei para vocês, é inserir isso aqui como tabela. Ó, eu vou dar um nome de uma tabela.
A partir do momento que eu digo que isso aqui é uma tabela, veja que ele se comporta diferente disso aqui. Isso aqui é um intervalo de dados. Isso aqui é uma tabela. Quando eu chamo isso aqui de tabela, eu posso, inclusive, eu já tenho automaticamente aqui um filtro. Eu posso, por exemplo, filtrar apenas a categoria material. Ele não apagou, ele só filtrou para mim a categoria material. Você tem 5 elementos aqui. Ok. 5. Mas tu pode ter 5.000. Né? E se você me perguntar, Tiago, por que ele não filtrou aqui? Ele não filtrou esse porque não está incluído na tabela, né? Vou dar um Ctrl C aqui, olha, volta, os dados estão aqui. Beleza? O uso de tabelas, pessoal, é uma prática mais recomendada, né? Como eu já mostrei para vocês. Quando você tem uma tabela, isso aqui é uma tabela, isso aqui é um intervalo de dados, né? Você pode, por exemplo, ter esse intervalo de dados e dar um nome a ele. Você seleciona ele, vem nessa área aqui e pode chamar isso aqui de dados, né? Então, toda vez que você selecionar esse intervalo de dados aqui, ó, aqui em cima está dados. Certo? Dados é tudo isso aqui. Se você quiser, por exemplo, chamar só esse camarada aqui, ó, de preços totais. Então, você pode vir aqui e chamar de preços, underline, totais. Eu dei um nome a esse intervalo. Preços totais, está aqui em cima, ó, caixa de nome. Eu venho aqui, seleciono e dou um nome. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, para eu somar esses caras aqui, eu fiz uma soma de F12 até F16. Mas eu poderia somar assim também, ó, soma. Começa a escrever preço, ó, underline. Deixa eu ver como é que ele faz aqui. O nome tá errado, peraí. Ele não aceitou aqui não, deixa eu ver. Aqui. Preços totais. Porque faltava o... Opa, de novo. Pode observar, quando você abre aqui... Espera aí. Soma... que ele não tá pegando aqui? Poxa. Tava escrevendo alguma coisa errada ali. Acho que eu tava botando preço totais. Tava errado só o... Então veja que ele traz o mesmo valor. Aqui eu botei de F12. Voltando aqui pro bloco de notas para ficar mais visível. Isso é uma coisa. E isso aqui? Mesma coisa. Por quê? Quem é preços totais? Eu nomeei que preços totais é esse intervalo aqui, ó. É tanto que quando eu seleciono ele, eu tenho aqui, ó, preços totais. Agora, o que é que acontece? Eu inseri uma célula aqui, ó, e disser produto novo, um produto novo aí qualquer. Sei lá, um caderno, mochila, um livro. Um livro que é... Vamos chamar aqui de papelaria. Papelaria não, mas vamos botar aí. Comprou um livro de 1º de janeiro de R$55. Pronto. Então veja que nesse caso aqui ele atualizou. Mas aqui quem é preços totais? Preços totais é esse intervalo aqui. Então assim, eu estou só mostrando os problemas para vocês. Mas quando você utiliza tabela, né, esse recurso de tabela, esse problema já começa a diminuir, né? Por exemplo, quando você tem uma tabela dessa daqui, você vem aqui em design de tabela, você tem um nome para ela. Eu posso chamar essa design de tabela aqui de dados. Já tem um, né? Já tem esse de baixo aqui, né? Vou botar TB underline dados. Então, essa tabela aqui todinha chama-se TB underline dados. Mas
Durante todo o curso, vocês vão entender que essa nomenclatura, essa prática de usar tabelas, de dar nome a tabelas, é altamente útil. Né? Algumas coisas que vocês já podem fazer automaticamente com tabela. Linha de cabeçalho. Se eu quiser tirar, né? Vou retornar. Linhas de totais, ó. Se eu quiser tirar. Eu já tinha um aqui, mas se eu não tivesse, eu clico em cima da tabela, vem aqui no design da tabela, ó, linhas de totais. Ele mesmo já colocou um para mim. Ó. E ele coloca uma fórmula lá em cima, que talvez eu não entenda agora, mas resolve o meu problema. Tá? Só um momento, pessoal. Ah, não. O cara não. Ô, João, tá bom? Rapaz, eu já... Desculpa aí, pessoal. Foi um áudio aqui. Muito obrigado aí mais uma vez, tá? Né, João. Tá? Então tem alguns recursos como linha em tiras, se eu quiser, se eu não quiser. Ó, né? Se eu quiser, ó, primeira coluna deixar marcado, não faz muito sentido, porque aqui eu estou botando tudo em linhas. Última coluna, posso até deixar essa daqui marcada. Colunas em tiras, né? Eu posso tirar linhas em tiras. Não, não é isso. É linhas em tiras e colocar colunas em tiras. Assim, né? Depende do que eu estou mostrando, né? Normalmente essa... Posso tirar o botão de filtrar, ou deixar o botão de filtrar. Talvez assim fique melhor visível, né? Beleza. Mas você pode até perguntar, Tiago, e aí? Tu está analisando aqui esse pequeno conjunto? Eu estou comparando aqui uma tabela com intervalo de dados. Se eu quisesse filtrar aqui, igual tu filtrou lá em cima, eu vou apagar esse, tá? Eu tenho como? Tem. Você seleciona o que você quer, vem em dados, clica em filtro. Você tem aquela mesma filtragem que eu tive. Ó, só quero material, né? Eu quero produtos onde o total filtros com números é maior do que, aí eu coloco aqui, ó, é maior do que, sei lá, R$10, ele filtra, né? Então veja, todo esse conteúdo, pessoal, por isso que eu estou dizendo a vocês da importância de não apenas assistir essa aula, mas de assistir estas aulas aqui, ó, onde eu comento tudo disso, ó. Excel básico 01. Se você não assistiu isso aqui, praticar, repetir no seu computador, eu sou meio chato, quem me conhece presencialmente sabe disso, sabe, gente? Eu não vou enganar o aluno, não vou dizer, velho, a não ser que vocês já saibam, já tem um bom conteúdo de Excel, esteja aqui só para aprimorar, você vai ter dificuldade, você não vai aprender, você está perdendo seu tempo. Ah, não, professor, eu vou assistir suas aulas, não faço mágica, né? Não faço milagre. Milagre é praticar, velho. É praticar. Entendeu? Se você não tiver tempo de praticar, tudo bem. É a questão de prioridade, o que é que você quer para aquele momento da sua vida, mas é praticar, velho. Tem que abrir isso aqui, tem que assistir. E com calma. E aí, galera? Não, mas eu já sei tudo que tu tá fazendo aí. Beleza. Mas eu já sei tudo que tu fez, né? 2, né? 3, né? Ah, então tu tá fazendo o que aqui? Né? Então, assim, se tu não praticar, assistir isso aqui, tudo bem, que eu não... Até então, eu não peço que você replique essas aulas aqui. Cara, mas se tu não assistir isso aqui, os conceitos básicos nas aulas das atividades, tu não vai ficar sem entender. E na prática, a prática do Excel que vai te fazer ter o conhecimento. Você não vai aprender a usar Excel se você não praticar. Essa aula aqui, eu vou lhe ser bem sincera, para você tirar dúvida. Se você não tirar dúvida, eu estou fazendo só a minha parte, que é dar a aula, que eu preciso, né, dar, registrar e comprovar que eu dei a aula para o curso. É para mim isso aqui eu estou fazendo para mim. Estou sendo sincero, se você não tira dúvidas aqui, eu estou satisfeitíssimo. Estou dizendo, rapaz, eu estou explicando muito bem na aula gravada e na aula do exercício. Esses exercícios aqui, aí sim, são obrigatórios você fazer. Todos os 10 que eu vou mandar. Se deixar um em branco... Não, professor, não, tem que fazer os 10.
Os 10. Tem que fazer os 10. Pode não estar perfeito, mas tem que fazer os 10. Pode não estar exatamente o que eu fiz lá, mas tem que fazer os 10 que eu vou colocar. Porque eu já não cobro essa aula básica aqui. Não, meu interesse é que você aprenda, velho. Meu interesse não é registrar curso e dar certificado, não. Meu interesse é que você aprenda. Então, no mínimo, eu aceito 10. E olha que só tem 8, viu? Eu ainda vou criar mais 2. É porque é assim mesmo. Quem me conhece sabe. Tem que só comigo o cabo ele para querer aprender, ele tá com o cabo certo. Eu só não ensino o que eu não sei. Se eu não souber, a gente estuda junto. Beleza? Esse sou eu. Galera, vamos continuar. Então vamos lá. A questão de inserir dados, ó. Quando eu tenho uma tabela assim, se eu clicar com o botão direito e clicar em inserir linhas de tabela abaixo, eu coloco aqui, ele já insere. Se eu colocar aqui que tem um livro, um material, sei lá, não, botei como papelaria, 1º de janeiro, foi 55, ele automaticamente aqui já coloca. Você não vai ter aquele problema aqui de a referência da soma não pegou tudo. Não, usando tabela você não vai ter. Toda vez que você vir aqui inserir uma linhas abaixo ou acima, depende de onde você quiser, né? Ele vai automaticamente isso aqui calcular essa soma. Por enquanto você não precisa se preocupar com essa fórmula, porque não está dentro do contexto que a gente está estudando. Beleza? Mas fica melhor de gerenciar tabelas assim, tá? Aos poucos, vá utilizando tabela, só não se preocupe com as fórmulas automáticas. Beleza? Se você criar uma fórmula aqui de soma normal, soma disso aqui a aqui, ele mesmo vai criar uma fórmula desse tipo. Que eu não quero falar agora. Mas o que foi que ele fez aqui? Ó? Soma entre colchete é outra maneira de você somar. Preço total. O que é preço total? É isso aqui, ó. Ele considera isso como um campo. Então, o que tu colocar aqui de valor, ele vai somar. Entendeu? O que tu colocar aqui de valor, ele vai somar. Na verdade, isso aqui eu quero assim, né? Então, se eu botar aqui que teve sei lá, corretivo na papelaria no dia 1º, vai somar. E quando eu adicionar aqui uma linha, ó, linhas, inserir linha da tabela abaixo, né? Qualquer um que eu for inserir, ele não vai se preocupar com fórmula aqui, porque ele está calculando a soma de preço total. Beleza? Essa sintaxe é usada em tabelas. Nada impede de você usar a sintaxe tradicional aqui. Inclusive, você pode até desmarcar esse uso em tabelas. Veja que eu só falo, inclusive, desse conteúdo lá na frente, tá, gente? É por isso que eu não quero detalhar aqui, mas você poderia utilizar soma de F12, F2 até F9. Aí ele faz isso, mas você pode escrever aqui F9 e ele não vai fazer, ó. Eu escrevi, se você não quiser usar essa soma, beleza? Mas, se tu inserir aqui uma célula, a fórmula aqui mudou. A fórmula aqui mudou. Né? Automaticamente. Então, tu não vai ter problema com isso. Então, tudo que tu colocar aqui, ele vai somar automaticamente. Agora, detalhe. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Começa a dar o erro, né, da quantidade, mas para vocês entenderem a diferença de conto valores e conto número, não mudou nada. E aqui não tem problema. Você pode continuar usando essa mesma estrutura aqui, ó. Conte, num, vendas novas na coluna C. Né? Ele está contando quantos números tem nessa coluna aqui.
Está contando todo mundo, né? Eu vou depois só trazer um conjunto de dados mais bem elaborado para praticar isso aí, mas foi só para você entender o uso de fórmulas e de tabelas, né? Outro assunto importante que eu quero trazer aqui para vocês, vou colar aqui. Opa, deixa eu... É só para mencionar, beleza? São alguns tipos de erros, tá, pessoal? Eu vou até tirar dessa planilha, vou criar uma planilha nova aqui. Só para que vocês saibam que pode acontecer. Você quando clica aqui seleciona tudo, beleza? Então tem esse erro aqui, ó, erro valor, que até aconteceu quase agora, não foi? Célula com texto em vez de número, né? Então como é que eu corrijo isso? Corrigir o tipo de dado, usar valor, né? Eu espero um texto, eu espero um número e vem um texto. Então às vezes o valor está errado. Outro, divisão por zero, né? Se você for dividir qualquer erro, qualquer número que dividir por zero, ele vai dar esse erro aqui, né? Então você aqui corrige, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu acho que sim, né? Aqui nesse primeiro caso, ou você corrige o tipo de erro, ou traz esse uso dessa função valor, tá? Aqui é muito normal a gente usar essa função se erro, que a gente vai trabalhar mais na frente, né? É para você tratar, se tem um erro, o que é que eu faço? Tem uma estruturazinha que eu vou ainda mostrar, que é como analisar um erro passo a passo na fórmula. Porém, a gente ainda não está com fórmulas complexas aqui, então não vou mostrar isso agora. Tá? Então, foi só para mostrar mais essas duas questões aqui. E a gente vai trazer o uso também dessa função se erro, para ficar mais fácil de vocês tratarem os erros quando acontecerem. Tá? Vamos voltar para cá, foi só para citar isso para vocês. Então vamos lá. Isso aqui eu já fiz. Agora beleza. Beleza, vamos lá. Digamos que tu quer agora calcular a média de vendas por material. Mais uma fórmula aí, né? Média de vendas por material. Então eu tenho papelaria, não, desculpa, por categoria, né? Então eu tenho o que? Papelaria. Vou trazer só algumas aqui, né? Acessórios e material. Como é que eu sei a média? Não vou dizer nem a média, eu vou dizer a soma. Faz mais sentido, né? Eu quero somar tudo que eu posso até puxar para cá. Eu quero a minha soma, vou dar uma página inicial aqui e mesclar. Tá? Vou deixar isso assim por enquanto. 2 cliques. Outra prática boa, pessoal. Assista essa aula de novo depois e faz de novo. Se é isso que você quer aprender, tenta fazer o que eu estou fazendo aqui. Tenta fazer o que eu estou fazendo na aula gravada. O único que eu peço é da atividade. Essa daí eu não abro mão. 10 atividades, tem que fazer as 10. E seguindo direitinho como eu estou fazendo no vídeo, tá?
Então, se eu quero calcular a média, a soma por papelaria, tem uma fórmula para isso, né? Eu não vou somar 51 com 55. Eu poderia fazer isso, mas é complicado, né? Teria que fazer isso, né? Ó. Some. Venho aqui, clico nesse. Aí boto um ponto e vírgula, aí clico nesse. Aí boto um ponto e vírgula, aí clico nesse. Não sei nem se eu fiz certo aqui. Deu 112,60, deixa eu ver. Esse 112,60. Mas aí, ó, olha como ficou a fórmula, primeiro de tudo, né? Olha a fórmula como ficou. Enorme. Eu teria que interpretar isso aqui. TB dados, blá blá blá. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas na verdade o que ele está somando é F7 e F8. E F2. Né? Na verdade seria exatamente isso aqui que ele está fazendo. Ó. Né? Está somando o que tem F2 lá na planilha vendas novas com, isso é um ponto e vírgula, o que tem F7 lá na planilha vendas novas com o que tem F8 lá na planilha vendas novas. Então, somando separadamente. Mas perceba que se eu colocar um novo elemento de papelaria aqui, ele não vai pegar. Se eu botar aqui produto aí qualquer e botar mesmo que eu bote papelaria aqui e que bote aqui um valor e um valor, ele, ó, esse 60 aqui não vai ser captado. Então não funciona essa tática, além de ser totalmente manual. É o tipo de coisa que quando eu vejo num trabalho, eu nem olho o resto, já dou zero. Já paro dali, porque eu digo, o cara não entendeu. Né? Ele não entendeu que tem uma fórmula chamada soma-se, tá aqui. Eu vou somar baseado numa condição. Por isso que eu digo, galera, se você não praticar, se você não fizer uma, duas, três, se você quer aprender, é assim. Ó, para programar é assim. Para aprender planilhas eletrônicas é assim. Para aprender matemática é assim. Quando você estuda matemática, como é que o professor faz? Lista de 20 exercícios. Você tem que repetir aquilo ali até você entender aquilo ali. Se você vê o professor respondendo as 20 exercícios, entendi. Vai fazer? Não sei. A não ser que você já tenha aprendido. Aí é diferente. Você vai saber fazer. Primeira questão, olhe no livro. Pá. Respondi, ok. A segunda, bem parecida. Até, daqui a pouco você está vendo que você está respondendo tudo. Você está entendendo o problema. Como funciona essa função? Como é que eu faço para saber como funciona essa função? Eu vou adivinhar, Não. Google, ChatGPT igual eu já mostrei, se eu não souber. Mas ela já me diz, ó, eu tenho um intervalo, eu tenho um critério, tá dizendo aqui, e eu tenho um intervalo de soma. Eu vou colar ela aqui. Soma-se. Soma-se não. Soma-se no Excel. Ele me deu isso aqui, ó. Vamos entender isso aqui. Soma-se. Entenda isso aqui que você entendeu a fórmula de um Excel. Você precisa entender e interpretar isso aí. O que é isso aqui? Eu tenho um parâmetro que era intervalo. Não sei ainda o que é, mas posso pesquisar. Ponto vírgula. Então eu tenho um outro parâmetro que é critérios. Ponto vírgula. E tem um outro parâmetro que é intervalo de soma. Porém, esse daqui está entre colchetes. Eu já expliquei isso. Significa que ele é opcional. Show? Show. Eu não sei o que é. Ok. Google nele. ChatGPT nele. O que você quiser. A IA que você quiser.
Aqui tem um suporte da Microsoft que explica bem direitinho. Estou com dúvida. Ele diz aqui o que é um intervalo. É obrigatório, o critério é obrigatório, o intervalo de soma é opcional. E aqui ele dá um exemplo, né? Eu vou direto no exemplo. Ó. Ele diz aqui, ó, tem um valor propriedade de 100 mil, uma comissão de 7 mil e dados aqui 250 mil. O que é que ele diz? Ó, como é que eu interpreto essa fórmula aqui? Soma-se. Eu vou copiar. Quem é o primeiro parâmetro? A2 até A5. Então, intervalo é A2 até A5. E o que é a intervalo? Intervalo de células que se deseja calcular. Ai, peraí, foi mal. Por critérios. As células em cada intervalo devem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Se você observar, pelo próprio exemplo, A2 até A5. Eu vou ler esse intervalo aqui. A é aqui, tá? A é aqui, A1, A2, A3, A4 e A5. Então ele vai ler daqui até aqui. Esses 4. Beleza? A2, A3, A4 e A5. Então, intervalo é o que eu vou avaliar. Esse intervalo aqui. O segundo parâmetro é esse critério. Qual é o critério? Ó, perceba que eu botei o quê? Maior do que 160 mil. E perceba, entre aspa dupla. Eu não posso deixar assim. É assim. Se é o número que eu quero pesquisar. Então ele vai... Use sua lógica. O que é que ele vai ver? Ele vai ver, galera, nesse intervalo, quem é maior do que 160. Esse é? Não. Esse é? Sim. Esse é? Sim. Esse é? Sim. Ok. E aí ele tem um segundo intervalo aqui, que é opcional, mas que ele disse, ó, B2 até B5. B2 é esse aqui. Ele diz, ó, de B2 até B5. O nome desse intervalo é intervalo de soma. É o que ele vai somar. Esse intervalo aqui eu poderia chamar de intervalo do critério, porque o critério vai analisar, e aqui o intervalo da soma. Então, esse é maior do que 160 mil? É. Esse é. Esse é. Então, ele só vai analisar essas 3 linhas. Mas ele vai somar, então, quem? Esse com esse com esse. Então, aqui ele vai somar, vai dar 35 com 28. 63. Então, ele soma das comissões para valores acima de 160 mil. Esse caso aqui é interessante, ó. Perceba. O resultado é outro. O resultado é outro, galera. Presta atenção. Não tem o terceiro parâmetro. Mas por que não tem? Não tem porque não precisa ter, né? Não tem porque não precisa ter. Ele não é opcional? Tá, e como é que a função se comporta agora? Da seguinte maneira. Se comporta da seguinte maneira. Ele vai considerar esse próprio intervalo aqui como intervalo da soma. Então, de A2 até A5, quem é maior do que 160 mil? Esse, esse e esse. Esse não é. Então, ele vai somar esse com esse com esse. Vai dar 900 mil. É outra coisa. E aí você pode analisar outros exemplos. Para o nosso caso aqui, o que é que a gente quer? Que a gente não quer comparar com números. A gente quer que... Veja. Soma. Que é o intervalo. O intervalo é esse aqui, ó, que eu quero comparar. Já escreveu aqui em cima. Ó. Vendas novas, exclamação, de B2 até B9. Ponto, vírgula. Qual é o critério? Eu volto para a tabela, para o meu camarada resumo aqui. E posso dizer que o meu critério é esse cara aqui, ó. Resumo F2. É o nome papelaria. Eu poderia escrever papelaria aqui, tá? Ó.
Mas não é legal, porque se eu mudar esse nome, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, ó, esse F2 aqui é o critério. Tá, mas o que é que eu quero somar? Ponto e vírgula. O que eu quero somar é esse cara aqui. Tá? Então, ó, ele só somou o que está em papelaria. Vamos analisar a fórmula. Ele está pegando aqui, ó, intervalo. Quem é o intervalo? Vendas novas, planilha vendas novas, de B2 até B9. Vendas novas, de B2 até B9. Qual é o critério? O critério é que seja resumo F2. Resumo F2. Detalhe, eu não precisava desse nome resumo. Eu bastava colocar F2 e queria funcionar. Por quê? Porque eu estou na própria planilha, é a que ele considera. Se eu boto só F2 aqui, ó. Se eu boto só F2 aqui, ele vai procurar na planilha resumo. Por quê? Porque essa fórmula está em resumo. Perfeito? É desnecessário botar ali resumo, mas não está errado colocar também não. Beleza? Aqui também não está errado colocar. E quem eu quero somar? Quem eu quero somar? Eu quero somar isso aqui, ó. Baseado no critério. Então, se for papelaria, eu pego esse cara. Aqui eu não vou pegar, porque aqui não é papelaria. Então, ele relaciona o intervalo com o intervalo de soma. Onde for verdadeiro, baseado no critério, ele capta o intervalo de soma e soma. Então, ele vai somar esse. E vai dar 172,60. Uma técnica, né? Aí eu vou arrastar isso aqui, ó. Qual será a fórmula que foi criada aqui? Analisar aulas passadas já, né? Veja só, eu vou puxar esse cara. Ó, ele cria vendas novas, só que ele aumentou. O que era B2 virou B3. Obviamente. Se eu fizer isso, ele vai analisar de B3 até B10, não foi isso que ele fez? B3 até B10. Tá certo isso? Não. Por quê? Porque ele está deixando de analisar a papelaria. Por mais que você diga que, não, Tiago, mas aqui está acessórios. Sim, mas se aqui acessório estivesse aqui em cima, ele perderia. Né? Aqui, ó, vamos analisar. Já virou de B4 até B11. Ou seja, eu não vou nem olhar o resto, eu já sei que essa fórmula para esses dois está errado. O resultado atual pode até estar dando certo. E está dando certo. Mas por coincidência, porque material tivesse em cima já daria. Se tivesse um material ou um acessório aqui no início, né, um material em um desses dois, ou um acessório aqui no início, no primeiro, daria errado. Como é que eu resolvo isso? Bem, essa própria fórmula aqui, que eu já tinha feito, a gente congela. Lembra do congelar? Não preciso congelar o B, né? Mas eu posso congelar. Há outras técnicas, né? Lembra do eu posso congelar aqui a linha para ela não virar mais isso. Certo? Do mesmo jeito, o intervalo de soma. Eu também vou ter que congelar o número, porque senão, ó, vai virar F3 a F10. Eu vou somar errado. Não é isso aqui, eu não vou querer somar até aqui. E esse daqui, né? Se acontecer aquilo que eu falei de acessórios aqui em cima, o material está em um desses dois. Então eu tenho que congelar, eu tenho que fazer assim, ó. O mais correto seria esse aqui. Veja que a gente já começa a fazer umas fórmulas mais bem elaboradas, né? Agora, ó, o resultado dá o mesmo aqui. Mesmo. Eu puxo, vai dar o mesmo também, mas por coincidência. Agora, se você pegar essa fórmula aqui e jogar aqui, olha lá, veja, acerta, né? Que eu vou de B2 até B9 e
Soma. Beleza? Aí tá certo entre aspas, né? Porque vamos lá. Criei um produto novo. Produto 2 aqui. Do tipo material. Teve 3. Vou até copiar isso aqui. Com o custo de R$70. Já soma aqui, ok, beleza? Beleza. Mas vamos pra cá. Beleza, aqui tá certo. Aqui tá certo. Aqui tá errado. Ele não contou esse cara. Volto a dizer. Tem uma estratégias para tudo, né? Qual seria então aqui a estratégia, Tiago, para a gente resolver esse problema? Já falei, né? Em vez de eu botar de B2 intervalo fixo, eu posso considerar o próprio B, a coluna toda. Lembrando que eu estou trabalhando com tabelas ali, a gente não vai precisar. E aqui F. Né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, tiro isso. Na verdade, eu vou tirar logo desse aqui. Estou considerando a coluna F. Veja que papelaria agora está usando todo esse camarada aqui. O problema é o quê? Ah, meu Deus. Estou com um novo problema. Qual o problema? Se eu tiver outros dados aqui embaixo, como é o caso, e ele estiver pegando esses dados, ferrou, né? Ele vai pegar esses daqui também. Eu só quero pegar esse conteúdo que está aqui. Então, assim, eu posso fazer, sem usar ainda o conceito de tabelas, né, com intervalo, eu posso fazer isso aqui. Vendas de B2 até B10. Posso. Né? E aqui de F2. Posso fazer isso aqui, que eu já tinha feito. Qual é a problemática? A problemática, aqui eu não tenho problema, porque quando eu inseri uma linha, ó, aqui foi automaticamente ajustado. Foi para B11 e F11. Qual o problema de fazer isso? É somente de eu arrastar. Como eu só tenho esses três, eu digo, então não vou, eu vou arrastar, mas eu vou ajustar aqui, não é de B3 não, é de B2 até B11, F3 está certo, e F2 até F11 e resolvi o problema. Mas eu vou ter que, toda vez que eu tiver uma categoria nova aqui, né? Agora eu resolvi. Ah, Tiago, tu voltou para a questão inicial. Essa fórmula aqui tu já tinha usado. Olha ela aqui no bloco de notas, inclusive. Tu já tinha usado, que era essa daqui, né? Ó. Era essa. Já tinha usado. Qual era o problema dela? O problema dela era que quando eu arrastava, ficava errado por demais. Aí eu tenho que manualmente ajustar o de acessórios e ajustar o de material. Não tem problema. Se eu disser que isso aqui, produto 2, não é um material, mas é um acessório, quando eu venho para resumo, material está dando 32,10, que é só isso aqui, 32,10, e acessórios agora está dando 79,90 com 210. Né? Acessórios agora está dando isso. Ou seja, funciona. A diferença é que eu estou tendo que ajustar manualmente. Beleza. Bem, se eu quiser fazer qual é a forma para eu não precisar nem ajustar manualmente e eu conseguir fazer uma cópia aqui, arrastar. Imagina que eu tivesse dezenas de categorias aqui, eu ia ter que fazer uma por uma, né? Normalmente não vai ter muita coisa não, mas de todo jeito teria que ter uma por uma. Aqui eu estou tendo 3, né? 3 categorias de produtos. É aquilo que eu disse, eu não posso colocar nesse caso aqui, a coluna toda, usar só o B, né? Sem identificar a linha, porque eu tenho esses dados aqui embaixo da minha planilha por algum motivo. Para resolver todos esses problemas é o uso de tabelas, que a gente vai falar depois,
como eu falei para vocês, essa tabela tem um nome, TB dados, e a gente referenciando ela resolve o problema, tá? Mas se você também não tivesse esses dados aqui embaixo, o uso só da coluna B aqui, né? Dessa maneira aqui já resolveria. Estou mostrando a você diferentes maneiras de você resolver esse problema. Esse lado aí não resolve porque eu tenho dados aqui. Aí ele vai contabilizar esses aqui também. Né? Esse aqui não resolvia completamente porque quando eu arrasto eu perco, eu tenho que ajustar manualmente. Dá um trabalhinho aí, um para uma categoria. Né? E esse aqui, se eu congelar, eu vou congelar o intervalo, vai dar erro. É melhor usar até esse aqui, né? E tirar os dados lá da planilha vendas novas. Então, todo esse gerenciamento, pessoal, todas essas práticas é o que vocês precisam estar sempre fazendo. Do mesmo jeito que eu tenho essa soma SI, que é uma soma baseada numa condição, eu também tenho um média SI. E ela funciona da mesma forma. Se você pesquisar aqui, eu boto aqui, ó, média. Tá aqui ela, média SI no Excel. Não vai ter diferença, é a mesma coisa. Tá? Ele vai analisar esse, vai ver qual é o critério, vou olhar aqui, ó. Vai ver qual é o critério e vai tirar a média. Se eu não tiver o parâmetro de média, que é esse aqui, né, que é opcional, o parâmetro intervalo média que é opcional, ele vai calcular a média em cima do próprio intervalo. Né? Que é esse caso aqui, ele não tem. Então ele vai calcular a média em cima de B2 até B5. Ele vai calcular a média em cima desse cara aqui, mas baseado na condição, ser menor do que 23 mil. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele só vai calcular a média em cima de... aqui é 100 mil, né? Aqui é 100 mil, 200, 300 e 400. Na verdade, todos aqui estão dentro dentro do... Ah, não, desculpa. Aqui ele está olhando a condição é essa, né? Ó, comissão. Então, abaixo de 23 mil é 7 mil, 14 mil. Esses são maiores. Então, ele só vai calcular a média de todas as comissões menores do que 23 mil. Então, tem 3, né? 21 mil também. Então, ele vai tirar a média desses 3 valores aqui. Esse não entra para a média. Ele somar isso com esse, dá 21, com 21 dá 42, dividido por 3 é 14 mil. Beleza? Esse aqui ele vai fazer no A, né? Quem for menor do que 250, esses dois aqui, a média vai dar 150. Beleza? Então esse é o média SI. Bem, acho que por hoje é isso aí. Não deu nem para eu entrar na outra parte da aula. É bom porque a gente concluiu, né? E agora equilibrou. A próxima aula começa meio que uma aula atrasada, né? Na próxima aula a gente começa o assunto que era para ser para essa, mas tudo bem. Acho que agora ficou mais claro essas partes de fórmulas iniciais. Na próxima aula a gente vai trabalhar com fórmulas. Fórmula de procura, PROC-V, PROC-X, PROC-H, arredondamento, funções lógicas. É só fórmula. Várias fórmulas utilizando mesmo dados simples. Formatação condicional. As duas próximas aulas a gente fecha essa parte de fórmulas, tá? Fórmulas matemáticas e estatísticas. No máximo até terça-feira que vem. Toda essa parte de fórmulas, de uso de fórmulas, essa prática com fórmulas, beleza? Que é o que envolve basicamente até a atividade 4. Essa semana, próxima aula que já é quinta, né? Eu vou botar a atividade 4 aqui, na semana 3, para vocês fazerem.
Só vai ter uma atividade, tá? Para essa semana, que é a atividade 4. Algumas semanas vocês vão ter 2 atividades assim, tá? Essa semana 3 que vai entrar agora vai ser só a atividade 4 mesmo. Aí que fecha essa parte de fórmulas. Vários tipos de fórmulas, vários tipos de fórmulas. Tá? Então na próxima aula a gente continua com mais algumas. E na terça-feira a gente entra com deixa eu ver aqui. Terça-feira a gente entra com uma formatação condicional que não envolve tanto fórmulas, mas envolve também funções lógicas. Deixa eu ver. Cadê o roteiro, pessoal? Vocês podem ir nessa playlist aqui que tá lá tá aqui, né? Aulas gravadas, tá aqui. Tudo isso você tem que assistir, beleza, galera? Eu vou... Acho que eu vou trazer mais algumas, nas próximas aulas, algumas funções de data e hora também. De pesquisas e funções lógicas. Funções lógicas aqui. Talvez eu precise de mais 2 aulas para isso. 2 ou 3 aulas, tá? Próxima aula eu entro mais nessa de pesquisas, referências, pesquisas e referências, lógicas, data e hora. Na terça entra aqui. No máximo, quinta que vem a gente conclui toda essa parte, primeira parte do curso, tá? Então nessa semana vocês vão ter que fazer essa atividade 4. E na semana que vem, atividade 5. Atividade 5, provavelmente a 5 e a 6. Beleza? Mas aí eu vou vendo de acordo com o que a gente for dando. Tranquilo, galera? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Ninguém. Queria que o pessoal aí desse um oi aí, né? Falasse. Desse algum oi no chat. Tirasse alguma dúvida. Dissesse se tem dúvida, se não tem. Pode dizer que tá tudo claro, tudo tranquilo, se entendeu tudo. Então eu vou chamar aqui Alonso, Amanda, Andressa falou agora, Beatriz. Tranquilo, Amanda tá dizendo. Andressa, Beatriz, Calerá, Amanda, tranquilo, professor, ok. Alonso, Beatriz, tranquilo. Lucas Albuquerque, tranquilo. João, tranquilo. João e Calerá. Então, beleza. Então, eu sei que a aula tá bem didática, né? Tá fácil de entender. Então, tá muito fácil. Vou arrochar o nó aí, porque essa turma é muito boa, então. Eu fiz até a 10. Tu fizesse até a 10 o que, Alonso? Tu já fez as 10 planilhas dessa atividade. Então você já fez a atividade 4. Não, até a atividade 5. Até a atividade 5, que é essa daqui, ó. É tranquilo. Na atividade 6, cara, Excel não é difícil. Aí você tem um trabalhinho maior. Provavelmente na próxima semana, essa semana eu vou botar a atividade 4. Eu acho que essa semana eu vou botar a atividade 4 e 5. Ó, a atividade 6 é que você vai começar a ver um pouco mais de... Deixa eu ver aqui se tem... trabalho. É provável mesmo que então eu coloque... Deixa eu ver a atividade 5 aqui. Essa atividade 5 é bem fácil, galera. É só aplicação de fórmula também. Então, assim, eu acho que nessa semana
eu já vou botar essa atividade sim. Claro, quem quiser antecipar isso aqui pode antecipar, né? Já sabe o que eu vou cobrar mais na frente. Então a semana 3 vai ser a atividade 4 e 5 mesmo, tá? É para fechar essa parte. Já deixo aí publicado a atividade 4 e 5. Aí na próxima aula a gente foca ainda em fórmulas. Mais ou menos as funções de procura, de data, lógicas. Tenta explorar o máximo de fórmulas possíveis. Na aula seguinte a gente finaliza com formatação condicional e gráficos. Vai ser mais ou menos isso. Alguns recursos, aulas de preenchimento. Tá? Então na próxima aula, quinta-feira, eu quero finalizar as principais fórmulas, né, de pesquisa, de data, de lógicas. E na outra aula a gente foca mais em alça de preenchimento e gráficos. Na terça. Aí quinta que vem a gente já começa mais a parte de análise de dados dinâmicos, beleza? E assim vai o curso. A didática, a metodologia é essa, pessoal. Então, se ninguém tem dúvida, finalizar por aqui. Até agora tranquilo, não sei depois pelas videoaulas, beleza. Mas é tranquilo, velho. Não tem muita dúvida não. Então, beleza, pessoal. Vou finalizar a aula por aqui. Vou postar ela no coisa para quem quiser assistir alguma parte que perdeu. Beleza? E vamos embora. Boa noite, galera. Um abraço. Valeu.